O voto da ministra Carmen Lúcia vai ser também de fundamental importância para a manutenção da revisão da vida toda viva. Por quê, pessoal? Primeiro, nós temos que passar pelas ADIs 2110 e 2111. É a pedra no sapato da revisão da vida toda. E a ministra Carmen Lúcia também ficou ali naquele bloco vencido, né, juntamente com Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça. Agora, quem é Carmen Lúcia? Jurista, professora e magistrada brasileira. É atual ministra do STF e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tem 70 anos e olha só, pessoal, escreveu 2 livros. O Direito à Vida Digna é um livro, salvo engano, de 2004 e Direitos para Todos. Aqui, pessoal, é um livro bem recente, de 6 de maio de 2024, que inclusive eu vou comprar. Então, ela tem uma vida dedicada a defender direitos, né, principalmente com um viés social. São livros aqui que trazem palavras em defesa da ética, né, do bom senso, do direito a uma vida digna, né, e o que seria, né, a concessão do direito à revisão da vida toda, se não a concretização de uma vida digna. Por este motivo, pessoal, não só por este motivo, né, mas pela postura de Carmen Lúcia durante o julgamento, né, do processo da revisão da vida toda no recurso extraordinário, o que ela já falou, os votos que ela já proferiu, eu acredito que ela, de forma alguma, vai alterar o voto dela nas ADIs 2110 e 2111, certo? Ela vai se manter ali firme, aliada ao bloco, né, que é favorável à revisão da vida toda. E isso vai contribuir decisivamente para que a gente não atinja ali o número mínimo de 8 votos, né, de acordo com a lei das ADIs. Né, há exigência para você fazer uma modulação de efeitos nas ADIs, né, do número mínimo de 8 votos. Então, se a Carmen Lúcia se mantiver firme, né, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Edson Fachin e o ministro André Mendonça, né, basta que estes 4 não alterem o teor dos seus votos. Aí nós não teremos, de forma alguma, uma modulação, né, que pegue os efeitos do que foi decidido ali no dia 21 de março e coloque para trás, pessoal. É o chamado efeito ex tunc, efeitos retroativos. Então a ministra Carmen Lúcia, ela desempenha também um papel muito relevante, né, no retorno do julgamento, tanto das ADs 2110, 2111, quanto do recurso extraordinário, certo? Lá no recurso extraordinário a gente está discutindo os efeitos financeiros. Aqui a gente está discutindo, né, a bagunça, né, a anomalia jurídica, né, criada por Luiz Alberto Barroso e o seu bloco escudeiro. Ele tem alguns ministros ali que sempre votam da mesma forma que ele, né? Isso provocou uma bagunça jurídica muito grande, porque eu sempre vou afirmar aqui nos meus vídeos que nós não deveríamos estar passando por isso, né? Jamais o STF deveria ter, em ADIs que estavam ali enterradas há 25 anos, né, prejudicar, né, julgar de forma indireta a revisão da vida toda. Né? Inclusive, permitindo que o Flávio Dino votasse, né, nas ADIs 2110 e 2111, né, porque ele não poderia, ele não pode, na verdade, votar no recurso extraordinário. Aí eles pegaram as ADIs 2110 e 2111, que ele poderia votar, né, empurraram ali uma cogência, né, do artigo 3º, né, e eles permitiram que o Flávio Dino votasse. Minha opinião é que isso jamais poderia ter acontecido. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, no julgamento em si das ADIs 2110 e 2111. Aqui na tela para vocês é o fatídico dia 21 de março de 2024. E como vocês estão vendo aqui, né, na parte da cogência do artigo 3º, foram vencidos os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia, certo? Então, pelo histórico da ministra Carmen Lúcia, pelos livros, né, que ela escreveu, como eu falei, um inclusive muito recente, do dia 6 de maio de 2024, não acredito que ela vá alterar a sua postura para se alinhar ali ao bloco do Luiz Roberto Barroso, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, do Flávio Dino, o ministro Cristiano Zanin,
Então, a minha expectativa é que a gente consiga ter um número mínimo ali de 4 votos que impede, né, a modulação de efeitos, e a gente vai superar, né, as ADIs 2110 e 2011 para que possamos voltar a discutir, né, e a julgar os embargos de declaração opostos pelo INSS no recurso extraordinário. Este sim, né, o processo originário que julga a revisão da vida toda. A minha expectativa, portanto, né, em relação à ministra Carmen Lúcia, é que ela mantenha ali o seu padrão de pensamento, né, em relação à revisão da vida toda. Mas eu quero saber de você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, você acha, né, que existe alguma possibilidade da ministra Carmen Lúcia mudar o seu entendimento? Né? Será que a gente pode ser surpreendido? Eu acredito que não. E a ministra Carmen Lúcia, inclusive, é a única mulher atualmente na ministra do STF, porque a ministra Rosa Weber se aposentou, né, e eu acho, inclusive, que nós deveríamos ter mais mulheres no STF. Não somente duas, né? A gente tinha Carmen Lúcia, Rosa Weber. Para mim, a gente teria que ter ali 3 ou 4 mulheres, né? Idealmente 4 mulheres, para a gente equilibrar um pouco as coisas, né? Essa predominância de homens não é algo que me agrade. Mas, infelizmente, a gente tem a questão das indicações, né, presidenciais. Né? Também não acho que é um sistema que deveria prevalecer. Ministro do STF ser indicado por presidente, isso tem influenciado bastante de uma forma muito negativa nos julgamentos, né, principalmente os que possuem efeitos financeiros pró-aposentado, pró-trabalhador. Quando a gente tem efeitos financeiros para empresas e para empresários, geralmente nós temos visto ali muitas decisões favoráveis, né, para as empresas, para os grandes grupos econômicos, né, que acabam se beneficiando, e o povão, né, e os aposentados, né, sempre acabam prejudicados. Né? Isso tem muita relação com a questão da indicação. Né? O presidente vai lá, indica, e o ministro ele se sente até na obrigação de dar decisões que não sejam conflitantes com o interesse de quem indicou ele. A gente tem visto isso o tempo inteiro nas decisões. Não é algo assim da minha cabeça. Não é algo da cabeça de todos os juristas. Né? Vocês mesmos, aposentados, escreve aí para mim. O que você acha? Qual a sua opinião? Esse sistema, né, de indicação, né, que o presidente vai lá e indica um ministro para o Supremo, ele influencia ou não influencia nas decisões dos ministros? Eu quero saber a sua opinião, o que é que você pensa. Porque a voz do povo é a voz de Deus, né, e no Brasil, teoricamente, todo poder emana do povo. Né, teoricamente, porque na prática não é assim. O povo vota, mas ele não vê o reflexo, né, do seu voto ali. Ele sempre sai prejudicado. Então eu quero saber a sua opinião. Eu acho, pessoal, que o nosso sistema de escolha de ministros do STF deveria ser diferente para que eles pudessem ter maior liberdade e autonomia de pensamento e de julgamento. Certamente, se nós não tivéssemos ali uma composição de ministros, né, indicados por Bolsonaro, por Lula, né, por Dilma, por Temer, os ministros dariam decisões muito mais fundamentadas e pautadas puramente no direito, né, e não nas questões econômicas que afetam o governo federal. Hoje, nós estamos acostumados a ouvir, no espaço, no meio jurídico, decisões políticas do STF, como se fosse algo normal. As decisões jurídicas, elas foram postas de lado, né, e hoje nós temos decisões políticas. E não deveria ser assim, né? Tá errado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo, porque nós estamos analisando, pessoal, todos os votos de todos os ministros, como eles já votaram nas ADIs 2110 e 2111, e como eles devem votar no julgamento dos embargos de declaração que foram opostos pelo CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui!